presente nesta manhã, para estarmos juntos cantando hinos de louvor ao nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Para ser um cristão fiel e verdadeiro, é preciso ter a natureza do Cordeiro, ser manso e humilde de coração, ter dentro de si a pirâmide que estas coisas são. Aleluia. Fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal. Temperança e conhecimento, paciência, piedade, o amor fraternal. O sétimo mensageiro que veio para revelar os mistérios de Deus, que o anjo mandou João selar. João Brana Elias, que veio para nos corrigir, tornar-nos igual a Cristo. Ele tem estas coisas em si. Conhecimento, paciência, piedade, o amor fraternal. Fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, o amor fraternal. Estas são as 7 naturezas do Cordeiro, que por nós Ele expirou no madeiro. Este Cordeiro é Cristo, meu Salvador e Rei. Aleluia. É Ele quem nos ensina todas estas coisas. Quais coisas? É virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, o amor fraternal. Aleluia. Fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, o amor fraternal. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus, que Deus nos encha ainda mais com essa estatura de um homem perfeito, amém? Aleluia. O hino também 471, existe um canteiro muito lindo, em Mi maior também, glória a Deus, de flores preciosas de valor, graças a Deus. Essa fonte, né? Essa fonte é Jesus Cristo, e essa fonte nós não damos conta de esgotar ela, né? Glória a Deus.
um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um canteiro que jamais se renovou. Canteiro é a igreja reunida, as flores são os servos do Senhor. Água viva que jorra dos céus, fonte que transborda o meu ser. Aleluia. Água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia-me. Aleluia. Jesus desse jardim é o jardineiro, quem rega todas as flores com amor. A água está correndo noite e dia, no canteiro que o Senhor já preparou. A água está correndo, ela não para. Se você é uma flor, deve sentir. Se está sedento, fale ao jardineiro, ele está passando por aqui. Água viva que jorra dos céus, fonte que transborda o meu ser. Aleluia. Água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia. O instrumento vai solar e você vai glorificar a Ele, agradecer por esta fonte cristalina. Aleluia de nós se não fosse essa água. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, vamos cantar de novo. Jesus desse jardim, Jesus desse jardim é o jardineiro, quem rega todas as flores com amor. A água está correndo noite e dia, no canteiro que o Senhor já preparou. A água está correndo, ela não para. Aleluia. Se você é uma flor, deve sentir. Se está sedento, fale ao jardineiro, ele está passando por aqui. Aleluia. Água viva que jorra dos céus, fonte que transborda o meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia-me. Aleluia. Essa água que vem dos céus é diferente, né? Os irmãos e as irmãs que têm suas plantações, a gente molha, aí Deus manda a chuva lá de cima, a coisa muda completamente, né? Parece de um dia para o outro já as plantas já mudam, né? E agora essa água de Deus vindo para nossos corações, é outra coisa, hein? Aleluia. Então nosso Deus é todo poderoso. Vamos orar para estarmos ofertando ao Senhor nesta manhã e agradecendo a Deus pela bondade, a misericórdia, o amor dele estendido para nós. Graças a Deus. Senhor Jesus, mais uma vez viemos pedir ao Senhor as bênçãos agora sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas
que estarão ofertando aqui nesta manhã, meu Pai. Abençoa, multiplica na vida de cada um dos teus filhos, assim nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a presença de todos. O pastor João está aí. Deus abençoe. Irmão Elismar, né? Deus te abençoe. Ele mora ali em Palmeiras. Deu certo estar conosco nesta manhã. Deus abençoe a irmã Franciele, a irmã Marcélia, todos os irmãos, né? Nossa irmã Melissa, estava com saudade, irmã Melissa, ela deu uma saidinha ali, mas Deus abençoe a nossa irmã Melissa, que estava em viagem com o nosso pastor. Creio que todos estavam com saudade deles, né? Graças a Deus. Pois aqui na frente, irmão Gilberto. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Depois tem só a colheita do pastor, irmão. Graças a Deus. Vamos cantar o hino também, El Shaddai, página de número 17. El Shaddai, o Criador, El Shaddai, o Salvador. Graças a Deus. Aí após vamos estar lendo os Salmos, a escritura do livro de Salmos, para estarmos liberando as crianças de Cristo para a escolinha. Glória a Deus. Graças te damos, Senhor. Graças a Deus. É o Shaddai, o Salvador, é o Shaddai, o Criador, é o Shaddai, o poderoso, é o Shaddai, o grande eu sou, a raiz de Davi. Leão de Judá, o Messias esperado por seu povo rejeitado, o seu trono foi a cruz, com espinhos coroados. Ele venceu a morte ao terceiro dia, ressurgiu. Hey, de glória coroado virá. Hey, ele venceu a morte ao terceiro dia, ressurgiu. Coroado virá do modo que subiu. Elohim é rei, Elohim é Jeová, Elohim é Jesus, Elohim voltará. É o Shaddai, o Criador, é o Shaddai, o Salvador, é o Shaddai, o poderoso, é o Shaddai, o grande eu sou, a raiz de Davi, o leão de Judá. Com vocês, igreja.
Graças a Deus. A igreja cantou o seu hino especial ao Senhor. Como diz, a pessoa pensa, só os cantores que cantam aqui na frente, mas a igreja cantando, é vocês cantando um hino especial para o Senhor Jesus, amém? Então, como nós dedicamos aqui, vocês têm que dedicar da parte de vocês também, amém? Então vamos de novo, ele venceu a morte? Ele venceu a morte. Está melhorando. Ele venceu, terceiro dia ressurgiu. Agora coroado, virado, Deus abençoe. Vamos colocarmos em pés para estarmos lendo os Salmos 25. Glória a Deus. E que o Senhor Jesus continue abençoando a todos nesta manhã gloriosa. Já vou fazer a pergunta, que todos pegaram a mensagem que está sendo entregue hoje, a maneira, ao título tremendo, é a maneira de um verdadeiro profeta. Quem não pegou, levante a mão. Pois, irmão Elcim, traga para a irmã Kika, né, irmã Eleusa. Glória a Deus. Então vamos ler Salmos 25 para estarmos liberando as crianças de Cristo para a escolinha. E vamos dando sequência após, passando para o nosso pastor. Estava no descanso e creio que a igreja, todos nós estávamos com grande saudade do nosso pastor, amém? Aleluia. Então Salmos 25, do 1 ao 5. Nos diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Aleluia. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Amém? Glória a Deus. Oremos. Santo Deus e Pai de bondade, Deus de misericórdia, mais uma vez viemos rogar a ti ajuda do teu Espírito Santo para nós aqui dentro do santuário, para as crianças de Cristo ali juntamente com as professoras ali na escolinha. Que o Senhor abençoe elas ali poderosamente, guarde as nossas crianças, proteja de todo mal. Algumas estão ainda de viagem, meu Pai, que o Senhor guarde o fim de férias de cada um, Senhor. Proteja com tuas mãos santa e poderosa. Abre o entendimento, Senhor, para as nossas crianças aprenderem com facilidade as coisas espirituais, meu Pai. Ajude, meu Pai, te pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória e o teu louvor. Amém, Jesus. Podemos assentar? Que alegria sem pecado mal, reunirmos todos afinal, na santa pátria celestial. Ó, vinde ao Salvador. Graças a Deus, somente crer tudo é possível. Estaremos passando ao nosso pastor nesta manhã. Graças a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer.
tudo é possível. Tudo é possível, somente crer. Sim, Senhor Jesus Cristo. Aprendemos pela Tua palavra que todas as coisas elas são possíveis àquele que crê. E, ó Pai, confirmamos diante de Ti que cremos de todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E agradecemos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, por todas as maravilhas, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos e adoramos o Teu nome. Obrigado pela manhã, primeiro dia da semana, quando o Senhor, pela Tua infinita graça e por amor a nós, cumpriu também mais este detalhe importantíssimo da Tua palavra, que foi ressuscitar dos mortos, para trazer de volta a vida e a alegria para a humanidade. Muitos não entendem e nem reconhecem, e muitos às vezes não aceitam, mas nós aceitamos de coração esta atitude de amor e de misericórdia do Senhor. Nesta manhã, Senhor, primeiro dia da semana, estamos na Tua casa, estamos na Tua presença e desejamos, Senhor Deus, mais de Ti. Como já cantamos hinos de louvores a Ti, hinos que exalta e que glorifica o Teu nome, nós também agradecemos, Senhor Jesus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de ter esta mensagem do Teu servo, o profeta, que o Senhor enviou para esta última era, que está terminando, finalizando, Senhor, mas veio com esta palavra, com esta mensagem para colocar o Teu povo em ordem para o arrebatamento, porque o Senhor prestes está às portas, ó Deus. Venha, Senhor Jesus, nesta manhã, nos orientar, nos falar, nos ensinar, neste estudo desta mensagem. Tu és o nosso tutor, sim, o nosso professor, Tu és o nosso mestre. E Te agradecemos, Senhor Jesus, em o nome de Jesus Cristo, é a nossa oração. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, um maravilhoso dia. Um dia abençoado aos nossos irmãos e irmãs, nesta manhã, que Jesus Cristo possa continuar abençoando ricamente, poderosamente a todos. É o desejo dos nossos corações. Agradecemos à amada igreja pelas orações, pelo apoio na ausência, que tivemos para esse descanso. Carinhosamente agradeço ao pastor João Batista de Oliveira, que também assumiu o ministério, dando todos os respaldos e também ajudando, apoiando. Que Deus recompensa, pastor João, juntamente com a equipe, todos que puderam apoiá-lo em suas missões aqui na região, os que apoiaram aqui, como o irmão José Welson no domingo passado também, os demais jovens ali em Goiânia, e o irmão Zé Carlos Batista, que até hoje está para Goiatuba e Tumbiara desde ontem, e assim os diáconos e os músicos e todos os colaboradores, cooperadores. Deus recompensa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos ali, foi necessário, e Deus abençoou, que foi uma viagem muito, muito abençoada, de ida e volta, guardado e protegido pelo Senhor. E estamos de volta, graças a Deus. Ontem já tivemos ali em Brasabrantes, numa ação de graça, da nossa preciosa irmã Nair Barros, completou os seus 85 anos de idade, com saúde, com força e vigor. Tem passado por momentos difíceis, ela e a família em si, mas Deus tem sustentado também. Nós sabemos que é somente Deus para estar sustentando. Só Ele para fortalecer a cada um. E graças a Deus que aqui estamos nesta manhã para mais este estudo, esta escola, e recebemos mais esse título,
desta mensagem, A Maneira de um Verdadeiro Profeta, que Deus deu esse sermão ao irmão Brana, no sábado, dia 19 de janeiro de 1963, bem no ano que ele recebeu a revelação dos selos. E nós vemos aqui que, pelo título, a gente vê que é uma mensagem poderosa, como todas as demais, como esta anterior que tivemos, o olho de Deus, em páginas, em parágrafos pequeno, mas uma grandeza tão tremenda esse tema, e nos levando a ouvir, olhar as coisas, transformando as coisas naturais para o espiritual, quando você consegue olhar com o olho de Deus. Aleluia! Eu estive visitando nesta viagem, deu certo de encontrar o irmão Mário, irmã Neide. Teu filho enviou saudação. O pastor Júlio Kaufmann e sua família. E que Deus abençoe. Como estão lindos, os garotinhos lá, do irmão Mário, os 3 varões. E assim, que Deus abençoe. Pastor Júlio até me mandou o bilhete, comprou a passagem, vai estar conosco, Deus permitindo também, na consagração agora de setembro. Que Deus possa abençoar, encaminhar tudo perfeitamente bem. E eu creio que será uma grande bênção. Glória a Deus. E como o profeta abordou aqui, eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. Amós, no capítulo 3, foi a leitura feita pelo irmão Brana. Ao tomar esta leitura, ele tirou do texto o contexto, como ele fala, e abordou para nós a maneira de um verdadeiro profeta, embasado na passagem de Amós. Amós, no capítulo 3, e versículo 1 até o versículo 8. Eu fico agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu estava acompanhando o culto aqui no domingo, que o dom que Deus deu ao irmão José Welson, Muito boa a palavra, a aplicação que ele fez no estudo sobre Josué. E assim todos os demais que cooperaram, que pregaram, Que Deus abençoe as palavras que foram trazidas pelo pastor João Batista e todos que trouxeram, que veio ao púlpito entregar o recado de Deus. Nós sabemos que é o Espírito Santo o condutor. Não é o homem, é o Espírito Santo que conduz as nossas vidas. Ele é o nosso mestre. Por isso nós aprendemos sempre através da sua palavra. Não é verdade? E agora vamos ler Amós, capítulo 3. Sempre lemos, sempre destacamos Amós 3:7, Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Muito bem, mas o irmão Brana puxou um pouco antes, e eu quero que vocês acompanhem também aqui o versículo 1 de Amós, capítulo 3, vamos iniciar no mesmo período, percurso aqui da leitura. Amós, capítulo 3, versículo 1. Creio que todos encontraram. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver algo para ela? Ou laço para ela, melhor dizendo? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa?
tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Amém. Até aqui. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar, acrescentando as bênçãos de sua palavra em nossas vidas, nos nossos corações. No nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Muito bem. Esta é uma mensagem tua. Eu aconselho que você coloque aí o teu nome nela. Aconselho que você coloque a data que você recebeu ela, que é importante, pois fazemos aí uma sequência de inúmeras mensagens já. Graças a Deus por esse maravilhoso arsenal espiritual. E é importante você ler a mensagem. Nós vamos iniciar no parágrafo 25, onde a partir da leitura da Bíblia, e assim, depois você terá a oportunidade de estar lendo, né, completamente em sua casa, em seu tempo de oportunidade e meditação, porque eu creio que é fundamental. Eu aconselho também a igreja a conduzi-la em período que estivermos, né, nos púlpitos pregando sobre cada uma delas. É importante você ter na mão pelo menos a mensagem do mês, aquele mês que você recebeu-a. E assim, todos já temos sido e continuaremos sendo grandemente abençoados. Aleluia! Como diz o irmão Brana no parágrafo anterior, eu achei importante, né, ele dizendo aqui, se você quiser voltar aí, só para nós seguirmos juntos, né? Porque se você for na frente ou então ficar atrás, não tem a mesma percepção. Mas se formos juntos aqui na leitura, e quando às vezes o Espírito Santo nos levar à Bíblia, vamos juntos, ou for fazer algum comentário de um assunto, também vamos juntos, e quando retornarmos ou retomarmos a leitura, vamos juntos, e assim receberemos junto as bênçãos de Deus nesta manhã. Aqui no 24, só para vocês verem sobre esse profeta, o irmão Brana fala: e agora, se todos têm suas Bíblias abertas ou perto, que gostariam de ler algumas palavras comigo, eu gosto de ler a palavra. E vocês? Eu creio que todos nós gostamos de ler a palavra. A congregação diz amém. Porque afinal, o que eu digo pode falhar. Escutaram? Porque afinal, o que eu digo pode falhar. E muitas vezes tem sido as pedras de tropeço em muitos crentes e até muitos voltarem atrás e descrerem do profeta e da mensagem. Ele mesmo fala aqui que ele não era infalível. O único infalível é Deus, o Espírito Santo, não é? Porque afinal o que eu digo pode falhar. Ele, William Marion Brana, como eu, Wesley, ou qualquer outro homem pode dizer, pode falhar. Mas o que Deus diz, falha? Jamais, não é, irmãos? Então isso aqui já é um sinal de que ele mesmo reconhecia suas fraquezas, suas falhas, como o próprio Tiago referiu também o tisbita, não é? O Elias, que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas o que nós devemos fazer diferença é do assim diz o Senhor. Então ele diz, porque afinal o que eu digo pode falhar. Não é? Aí ele diz, porque, voltou aqui na página 6, porque sou um homem, não é verdade? Ele deixou claro, eu sou um homem, não sou aquele super-homem como as pessoas pensam, eu sou um homem. O que eu digo pode falhar, porque sou um homem. Agora,
Mas o que ele, falando com E maiúsculo, estava referindo a Deus, a Jesus Cristo, a esta palavra que é a mesma. Mas o que ele diz não pode falhar. Aleluia! O que Deus diz não pode falhar. O que a palavra diz não pode falhar. Entendem? Glória a Deus. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, aleluia, não falhará. Que coisa, irmãos. Tremendo, não é? Oh, não é isso maravilhoso? Sua palavra nunca falhará. Glória a Deus. Aleluia. Referência de Mateus capítulo 24, 35. Que coisa gloriosa é isso. Sua palavra nunca falhará. Agora ele disse, agora vamos ler esta noite e tirar um pequeno contexto do que vou tomar como texto, se o Senhor permitir. Está no livro, considerado um dos profetas menores, mas certamente ele tinha o quê? A palavra do Senhor. Então não importa o tamanho, a persuasão, não importa o equilíbrio, não importa como é o homem, sua popularidade, se é pouca ou pequena, se é grande, não importa. As pessoas olham para isto. Como ele vai falar daqui a pouco sobre tamanho de igreja, número de membros na igreja, é o que as pessoas destacam hoje. É o que as pessoas observam hoje. Mas o irmão Branham fala que o importante, mesmo ele sendo considerado um dos profetas menores, mas certamente ele tinha a palavra do Senhor. O importante é ter a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não importa o tamanho do homem, o ministério é pequeno. O importante é, certamente, ele ter a palavra do Senhor. A igreja é pequena, mas se essa igreja tem a palavra do Senhor, é suficiente. Aleluia, muitas vezes as grandes catedrais, lindas, com tantas as coisas, como o irmão Branham fez referência, bancos estufados, corrimão dourado, 500 computadores e tudo mais, mas cadê a palavra do Senhor? Eles não aceitaram a palavra do Senhor pelo seu verdadeiro profeta. Sabe do que eu estou falando, não é? Eles não aceitaram ali um verdadeiro profeta naquele tempo, de Tele Osborne, de Billy Graham, de Oral Roberts, esses grandes homens que hoje são destaque na mídia. Mas, no seu tempo de decisão, eles não aceitaram um verdadeiro profeta. A diferença de uma igreja, a diferença de um povo, o sucesso verdadeiro deste povo em Cristo é aceitar um verdadeiro profeta com assim diz o Senhor, enviado pelo próprio Deus. Olha aqui, repetindo, um homem considerado um dos profetas menores. Eles falam o profeta menor, mas certamente ele tinha a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então veio a leitura de Amós, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 8. Amós 3, 7 ao 8, nós lemos. E aí o irmão Branham vem aqui no parágrafo 25, você está com a mensagem na mão, aberta, na página 6. Ele fala aqui que seus olhinhos devem ter se estreitado. Quando o profeta do Senhor ele vai profetizar, ele tem como aquela visão de águia, ele amiúda os olhos. Seus olhinhos devem ter se estreitado, pois o sol quente brilhava naquela manhã e reluzia em sua barba e cabelos brancos, enquanto ele subia a colina ao norte de Samaria e olhava para a cidade. Suas roupas eram muito chique, muito reluzente. Meu Deus, suas roupas eram bastante comuns. E os seus pés estavam muito bonitos, com o sapato brilhando. Não, os seus pés estavam empoeirados. Um profeta, pequeno, desconsiderado, mas tinha o assim diz o Senhor.
Ele aparentava não ser muito atraente, viu aí? Viu aí? Não, não era atraente. Mas eu repito novamente, mas tinha o assim diz o Senhor para o povo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, irmãos, você pode glorificar, você pode regozijar. Olha aqui, ele tinha o assim diz o Senhor para o povo. Esta mensagem é o assim diz o Senhor para o povo nesta era. Aleluia! Aleluia! Que coisa! Ah, é o baixinho de Kentucky, aquele homem iletrado, não importa. Ele errou, sim, ele mesmo falou aqui que ele errou. Muitas vezes por ser humano, é um homem, mas ele recebeu o assim diz o Senhor para o povo, e entregou o assim diz o Senhor para o povo, e este povo está aqui nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Não aparentava atraente, mas tinha o assim diz o Senhor para o povo. Quão diferente é hoje do nosso evangelismo moderno. Que sistema diferente temos em relação ao que ele tinha? Aí? Verdade, não é? Verdade. Hoje é a aparência, né, que eles estão olhando. Mas aqui este homem não tinha nada atraente. Era o assim diz o Senhor, estava na sua boca. No parágrafo 26, este homenzinho, ninguém menos que Amós, um verdadeiro profeta do Senhor, aleluia, um verdadeiro profeta do Senhor, com a palavra do Senhor para aquela geração pecadora. Ei, que coisa, será que estamos vivendo em uma geração pecadora? Precisamos de uma palavra do Senhor, um profeta do Senhor, não é verdade? Porque estamos também vivendo em uma geração pecadora. Este pequeno e destemido homem profetizou nos dias de Jeroboão II. Jeroboão II foi filho de Joás, está no rodapé embaixo. Jeroboão II foi filho de Joás, descendente de Jeú. O período total do seu reinado foi de cerca de 41 anos, entre 793 e 753 a.C. Este foi o período do reinado de Jeroboão II. Jeroboão II, ele era inteligente, um homem muito inteligente e sábio. Mas o que ele era? Um idólatra. Sábio, inteligente, foi próspero o reino, porque 41 anos não é 41 dias, né? 41 anos de reinado, um homem muito inteligente, mas a Bíblia fala que ele era um idólatra. Jeroboão II levou o seu reino ao auge, mas só que ele estava na idolatria. Está vendo, irmãos? Ele o fez, disse o profeta, da maneira errada. Que coisa, hein? Mas o reino prosperou sob Jeroboão. Isto está na página 7, concluindo o parágrafo 26. Mas o reino prosperou sob, está debaixo, né, do seu domínio sobre Jeroboão. E geralmente, olha aqui, a prosperidade causa pecado. Geralmente, a prosperidade causa pecado. Geralmente, a prosperidade causa pecado. Muitas pessoas consideram a prosperidade como uma bênção, né? E às vezes sim, claro, debaixo das bênçãos de Deus, do que é certo, do que é correto.
Mas o irmão Branham está dizendo que geralmente a prosperidade causa pecado. Vocês estão entendendo, né? Muitas vezes as pessoas então consideram isto, que a prosperidade é uma bênção. E seria. Sim. Seria se pudéssemos lidar com ela da maneira correta. Se lidar com a prosperidade da maneira correta, verdadeiramente é uma bênção, porque o povo de Deus é próspero. O povo de Deus é próspero, amém? Às vezes, se as pessoas não estiverem aqui no espírito da palavra, pensam que nós pregamos agora contra a prosperidade. E vamos dizer que prosperidade é maldição. Não, estamos dizendo que geralmente leva a pessoa ao pecado. Se essa pessoa não estiver em vigilância, se essa pessoa não estiver guiada e dominada pelo Espírito Santo. Mas quando há verdadeiramente um equilíbrio, uma maneira certa, uma maneira correta de se lidar com a prosperidade, ok. Não é um pecado não a pessoa ser próspera. Pelo contrário, se ele é um dizimista, se ele é um ofertante na casa do Senhor, essa pessoa ela está então sentenciada à prosperidade. Ele está determinado pelo próprio Deus a ser próspero. Só que quando a pessoa às vezes prospera e não vigia, ele às vezes pode cair em pecado. Então eu creio que a igreja está entendendo a expressão do profeta, não está? Ele disse aqui, ó, geralmente, a prosperidade causa pecado. Por quê? Porque muitas pessoas consideram a prosperidade como uma bênção. E ele fala, e seria. Sim, e seria. Seria mesmo uma bênção se pudéssemos lidar com ela da maneira correta. Se pegar a prosperidade e lidar com ela de maneira correta, sim, é uma bênção. Mas ela geralmente leva ao pecado, desonrando a Deus. Desonrando a quem? A Deus, o doador. Leva as pessoas justamente a desonrar o doador, aquele que concedeu. Porque você crê que a prosperidade que quem dá para o homem é Deus? Não, é ele que dá a prosperidade. Então, Deus dá a prosperidade. O reino estava florescendo. Voltou aqui a Jeroboão II. O reino estava florescendo em sua época. E as pessoas, reticência. Aí, bom, ele fez uma aliança com todas as nações ao seu redor. E no 27, na página 7, fala que como Israel caiu em um pecado terrível. Viu? Olha o que traz a idolatria. E as pessoas pensam que idolatria hoje é só santo. Só se dobrar diante de um santo ou de uma santa é uma idólatra. E não percebem que muitas coisas têm sido ídolos. Isto tem sido ídolos, às vezes, na vida da pessoa. Até um carro, uma casa, uma chácara, uma fazenda, um apartamento, um relógio, um celular. Você pensa que esse aparelho aqui não tem se tornado ídolo? Tem se tornado ídolo na mão das pessoas. Mas, aí está. Estava este reino nesta condição, meus irmãos. Caiu em pecado. Pecado terrível, afastou-se de Deus, estou no parágrafo 27, afastou-se de seus mandamentos e de seus preceitos. E o que diz mais? E enlouqueceu completamente. Isto mesmo, é loucura afastar-se de Deus. É loucura afastar-se da palavra de Deus. Ele se enlouqueceu, aquele povo ficou louco completamente. Olha aqui a sequência. As mulheres andavam pelas ruas com suas roupas finas. Você pensa que essas roupas finas está dizendo roupas chiques? Roupas que são de glamour ou roupas de grifes? Não, as roupas íntimas. Roupas finas que mostravam, aqui fala, roupas indecentes, roupas que mostravam às vezes as vergonhas, como que transparentes.
Os homens passavam o tempo jogando e bebendo. Que coisa! Aí não precisa de profeta. Não precisa do assim diz o Senhor para chegar e dizer, está errado, está fora da palavra, não pode ficar assim, povo de Deus. As boates, como chamaríamos hoje, os lugares de entretenimento, funcionavam abertamente na cidade. Que coisa! E olha aqui, diante de tudo isso, vamos ver a situação das igrejas, vamos ver a situação do povo crente. O pecado foi desconsiderado pelo ministério. Eu grifei isso aqui, vou repetir. O pecado foi desconsiderado pelo ministério. Tipo assim, não tem problemas, isso não tem nada a ver, tudo bem. Pano quente, mãozinha leve, passando por cima da cabeça de tudo e de todos, podem fazer o que querem. O pecado foi desconsiderado pelo ministério, pela igreja, vamos dizer, pelos santos chamados, pelo povo chamado crente. Ô profeta Amós, fala profeta Amós, porque Deus te enviou para falar a este povo, profeta Amós. Aleluia, o pecado foi desconsiderado, não tem problema mais nada, tudo é normal, tudo é comum. Ah, meu Deus, mas aqui está dizendo que o pecado foi desconsiderado pelo ministério, ficando o quê? Aqui na minha mensagem está dizendo que o pecado ficou escancarado. Quer dizer, proliferou, espalhou por todas as partes. Estava patente nu diante de todos. Porque a igreja desconsiderou, disse não tem nada, vamos dizer, endossou. Assim estava o povo nesta condição. Um lugar lindo, um grande centro turístico e totalmente aberto. O pecado não era mais repreendido no púlpito. Que mensagem, hein? Repetindo, o pecado não era mais repreendido no púlpito. Quer dizer, se foi desconsiderado, então não era necessário estar repreendendo o pecado, falando de pecado e pregando contra pecado no púlpito. Porque estava à solta. Quando se muda as leis no país, aquilo que é errado se torna certo para a Constituição, aí você não pode mais repreender aquilo, não é? Como tantas coisas que já estão aí, quando se fala de tantas evidências que já temos hoje, no Brasil. No Brasil, um país que se diz ser democrático, mas já não pode, e não pode mais falar e nem pregar contra o erro, contra o sodomismo até, e citar certas coisas, derruba o canal. Isto é, o canal de transmissão, né? Como nós temos aí da mensagem revelada, e muitos outros. E não podem falar, não podem repreender, porque foi desconsiderado. Precisa ou não de um profeta chegar às claras e dizer o assim diz o Senhor para um povo como este? O pecado foi desconsiderado. O pecado não era mais repreendido no púlpito. O pecado estava à solta. Que tremenda essa mensagem, hein, irmãos? Aí no parágrafo 28, e quando essa profecia foi anunciada, parecia que não aconteceria. Ah, isso aí é falando demais, comeu muito feijão e dormiu com a barriga cheia. Não, não era isto não, ali estava verdadeiramente a boca de Deus. O assim diz o Senhor através daquele homem pequeno e insignificante, mas que tinha uma vida com Deus. Você crê que faz a diferença? Então a profecia foi anunciada. Seria a última coisa que poderia acontecer. Isto é,
De acordo com esse profeta, né, de acordo com o que esse profeta lhes disse, seria a última coisa que poderia lhes acontecer, pela forma como ele amaldiçoou aquela geração. Estou no parágrafo 28. Mas ainda assim, em 50 anos, o reino deles foi completamente varrido da terra. Que coisa! Deus não deixa passar. Aí ele fala, Deus fala a sua palavra. Amém? Você crê que Deus fala a sua palavra? E a palavra de Deus é como uma semente. Aleluia! Lucas capítulo 8, versículo 11. A palavra de Deus é como uma semente. Oh, aleluia! E quando ela é semeada, quando aquele profeta veio com a palavra do Senhor e falou essas palavras, elas tinham que se cumprir, se eram as palavras de Deus. Voltando aqui ao que o irmão Branham disse, ele falou, olha gente, eu posso falhar, afinal, sou um homem, mas eu quero dizer, o assim diz o Senhor não falha. Aleluia! Glória a Deus! Quando ele falou, aquilo foi como semente semeada. Aleluia! Quando a palavra do Senhor é ungida, e é a palavra do Senhor, ela deve se cumprir em seu tempo. Não o tempo do homem, mas o tempo de Deus. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu vou voltar mais um pouquinho aqui. Olha, vou à parte B do 28. E quando ela é semeada, quando aquele profeta veio com a palavra do Senhor e falou essas palavras, elas tinham que se cumprir se eram as palavras de Deus. Aleluia! Quando a palavra do Senhor é ungida, e é a palavra do Senhor, não tem que tocar manivela, vou tocar manivela, agora eu vou jejuar para cumprir, não, ela é o assim diz o Senhor, é a palavra do Senhor, ela vai cumprir. Aleluia, Amós não teve que agora, vou ter que restrair, vou ter que ficar longe, vou ter que ir para o altar, vou ter que ir lá para a caverna, eu vou ter que jejuar para que o que eu profetizei do assim diz o Senhor venha se cumprir para esse povo. Não, ele apenas abriu a boca, o profeta abre a boca e Deus fala. Aleluia, então esta palavra foi semeada, e quando aquele profeta veio com a palavra do Senhor e falou essas palavras, elas tinham que se cumprir, se eram as palavras de Deus. Quando a palavra do Senhor é ungida e é a palavra do Senhor, ela deve se cumprir em seu tempo. Aleluia! Oh, irmãos, isso aqui deveria trazer para nós um momento de alegria, de gozo, de júbilo e dizer, é verdade, Senhor, eu creio, Senhor, a tua palavra é verdade e ela será cumprida em tudo que foi profetizada, Senhor. Oh, irmãos, ele fala mais, podemos vê-la se cumprindo hoje, amém? Você vê essa palavra se cumprindo hoje? Oh, meus irmãos, o que Jesus Cristo profetizou em São Mateus capítulo 24 e todas as demais escrituras têm se cumprido, estão se cumprindo e cumprirá. Todas se cumprirão. Crê você nisto? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Podemos vê-la se cumprindo hoje. Depois de milhares de anos, ela deve se cumprir, porque é a palavra do Senhor, e não pode perecer. Conforme Mateus capítulo 24, versículo 35, Isaías 55, versículo 11, está aí na referência. Oh, aleluia! Glória a Deus! Estão seguindo aí, irmãos?
Vamos para o parágrafo 29, estamos dentro da página 7 ainda. Alguém estava conversando comigo outro dia e disse: Gênesis está errado. Ó, está vendo? Gênesis está errado ao mencionar os 6 dias da criação. Eu respondi: Gênesis 1 e Gênesis 2 são duas coisas completamente diferentes. Você está falando que é errado? Então vamos aqui. Vamos para o capítulo 1 e para o capítulo 2. São duas coisas completamente diferentes. O primeiro capítulo de Gênesis diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Ponto final. Como ele o fez e quando o fez, isto é com ele. Isto é com ele. Tempo e prazo, isto é com ele. Não é verdade? Depois, o mundo era o quê? Sem forma e vazio. Então partimos dali para a criação. Mas no princípio, até quando não sabemos, veja, todas aquelas sementes que ele tinha lá quando as águas se foram, a vida voltou à terra novamente, reabasteceu a terra. E quando a palavra de Deus é semeada, não há nada que possa impedi-la de acontecer. Glória a Deus. Vira a página e vamos para a página 8, aqui entrando no parágrafo de número 30. Oh, aleluia. E esse pequeno e destemido profeta veio do nada. É assim que Deus faz conosco, né? Ele te tira do nada. Oi. Esse pequeno e destemido profeta veio do nada. A única coisa que nos é contada é que ele era um pastor. Né? Amós, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Já está aqui com a Bíblia aberta? Só para nós pegarmos aqui a referência. Amós, no capítulo 1 e o versículo 1. Ele era um pastor. As palavras de Amós, que estava entre os pastores. Ele era um pastor, estava entre os pastores de ovelhas, né? As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. O que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Aqui está, então, o que o irmão Branham disse, né? Que ele era um pastor. Bom, aí seguindo aqui, voltando à mensagem, no parágrafo 30, página 8, fala ainda: não sabemos quem era seu pai, não sabemos quem era sua mãe, não sabemos de onde veio nenhum de seus descendentes, nada dele. Geralmente é assim que os homens que são enviados por Deus entram em cena. Aleluia! Eles vêm do nada e desaparecem da mesma maneira. Como foi Elias também, né? Não tivemos nenhum registro dele do que aconteceu. 31. Esse grande homem, ora, não era pequeno para as pessoas, para a humanidade, para os súditos. Ele era um pequeno homem, mas para Deus ele era um grande homem. Este grande homem, agora falando de Jeroboão, né? Eu pensei que ele estava falando de Amós, mas vamos estar falando de Jeroboão. Esse grande homem Jeroboão, que era um homem de grande capacidade intelectual, tinha a nação em prosperidade, porém em pecado. Prosperidade, porém em pecado. Que coisa, hein?
Eu me pergunto se não poderíamos tipificar um pouco isto esta noite com o nosso próprio país, ou vamos dizer nesta manhã, como o irmão Branham está tipificando com a sua América ali, né, com os Estados Unidos, naquela noite. Será que poderíamos tipificar com esse Brasil que estamos vivendo nesta manhã? Se não está sendo desta maneira, ele disse, eu me pergunto se não poderíamos tipificar um pouco isto esta manhã com o nosso próprio país aqui. Nossa própria nação, que se encontra do jeito que está. Como ela está? Em pecado, mas prosperando. Em pecado, mas prosperando. Ouvi dizer que em breve teremos um corte nos impostos. Aqui está aumentando, né? Claro, qualquer um pode ler as entrelinhas ou nas entrelinhas, as eleições se aproximando. Aqui da mesma forma, né? Mas se assim por diante, todas estas coisas que estão acontecendo. Olha o 32. Israel, os pregadores, os sacerdotes e o governo tinham deixado a palavra de Deus para trás e um compromisso. Tinha feito um compromisso com Deus e deixou para trás. E essa é a razão porque o país estava na condição em que estava. Embora tivessem tantos sacerdotes e tantos pregadores, como sempre tiveram, mas eles haviam abandonado a palavra de Deus, se afastado dela. Aí está, né? E é sempre nestas horas que Deus envia alguém do nada para trazê-lo de volta ao seu caminho. Alguma pessoa destemida, sim, alguma pessoa destemida se levanta com a palavra do Senhor e sacudirá o povo de volta à palavra novamente. Aleluia. No 33 ele fala, eu estava observando aqui, eu tinha notado algo aqui, que eu gostaria talvez de me referir novamente nesse... Está no capítulo 2, versículo 4. Gostaria de tê-lo ou de lê-lo. Ouçam esse homenzinho dizer isto. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Veem onde estava a sua mensagem? Trazendo-os de volta. Porquanto haviam se afastado da palavra de Deus. Para qualquer leitor da Bíblia, isso faz com que você saiba que ele era um verdadeiro profeta. Ele os colocou de volta na palavra, de onde havia caído. Então cumpre justamente o que o irmão Branham fala, para você, para nós sabermos quem é um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele leva a pessoa de volta à palavra de Deus. Não é verdade? Trazendo-os de volta, porquanto haviam se afastado da palavra de Deus. Então esta é a maneira de um verdadeiro profeta. Faz jus ao tema, não faz? Faz jus ao tema. A maneira de um verdadeiro profeta é trazer o povo de volta à palavra de Deus, a nação de volta à palavra de Deus, a igreja de volta à palavra de Deus. Para qualquer leitor da Bíblia, isto faz com que você saiba que ele era um verdadeiro profeta. Por quê? Porque ele os colocou de volta na palavra, de onde haviam caído. É tremendo, não é? Aí no 34 ele fala, talvez suas igrejas tivessem prosperado.
Provavelmente tinha belos edifícios. A cidade deles era provavelmente mais fascinante do que Fênix. Samaria, como todos sabemos, era um grande centro turístico. Ainda é um lugar lindo. Mas mesmo assim, eles tinham se afastado de Deus. Aí está. E Deus lhes enviou esse mensageiro. Que mensagem de repreensão de Deus. Esse pequeno profeta os guiou para fora dali. Olha o profeta que Deus enviou nos guiando para fora de Laodiceia. Aleluia! Tem que ter um profeta para conduzir o povo à palavra. Aleluia! Tremendo, não é verdade? Samaria, como todos sabem, era um grande lugar turístico, um grande centro turístico. Ainda é, disse ele. Mas mesmo assim eles tinham se afastado de Deus. Aí está. Às vezes as pessoas falam, se eu tivesse mais condição, eu era mais crente. Se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma casa, eu servia a Deus melhor. E Deus dá tudo isso para a pessoa, mas mesmo assim eles afastam de Deus. Se eu tivesse um carro bom, eu não ia perder nenhum culto. Mas assim Deus dá. E assim eles afastam dos cultos. Aí, Samaria tinha tudo, mas mesmo assim eles tinham se afastado de Deus. Olha a hora que estamos vivendo nessa era de Laodiceia, totalmente coberta e tampada por pecado. Deus envia esse profeta, pequeno aos olhos dos homens, insignificante, e às vezes na decisão de tantos como um falso, mas foi um pequeno homem que ali nasceu em Kentucky e recebeu essa divina luz resplandecente de Deus sobre ele, essa vindicação ministerial, trazendo para nós esta mensagem tão tremenda, tirando o povo do pecado e levando elas a Cristo. Nos transportando desta era terrível laodiceana, do espírito laodiceano, para receber o espírito da noiva do Senhor Jesus Cristo, para ser chamada de Senhorita Jesus Cristo. É isso que Deus faz com o povo que Ele ama, que Ele elegeu, que Ele predestinou nele antes da fundação do mundo. Oh, meu Deus. Vamos para a página 9, aqui no parágrafo 35. Pois bem, Amós veio do deserto para a cidade do encanto. Não é de se admirar que seus pequenos olhos dados por Deus tenham se estreitado quando ele subiu a colina. Não como um turista diria, né? Não como um turista diria, as mulheres diriam. Vejam todas as compras que as mulheres estão fazendo. Vejam os novos estilos que elas têm por aqui. Vamos ver que eles estivessem olhando com esses olhos. Ou não como alguns homens pensariam. Os cassinos e outras coisas eram tão fantásticos na cidade. Ou porque eles poderiam se sentar nas esquinas e observar a passagem do sexo oposto. Olha aí, irmãos, que coisa, cobiçando. Mas esse profeta, seus olhos se estreitaram por causa do pecado que ele viu na cidade. Não se estreitaram por causa de coisas que ele estava admirando, né? Mas por ver o quanto eles haviam se afastado de Deus. O povo que fora chamado e escolhido. Meu Deus, que coisa tremenda. Será que podemos assemelhar a esta hora que estamos vivendo, irmãos? Vocês observam aqui? Ele disse, não conheço outro povo além de vós. Eu vos tirei do Egito, e então vos afastaste de mim desta maneira. Deus falando para o povo. Esse parágrafo 35, irmãos, que tremendo. Aqui faz um paralelo com esta mensagem que nós acabamos de passar por ela no mês de julho, os olhos de Deus. Aí você vê da maneira do olhar, se fosse um homem perverso, uma mulher vaidosa, chegaria ali às colinas de cima, olharia, cidade,
Que roupas, que moda. Olha o lançamento deste vestido, olha o lançamento desta moda. E aqueles homens com seus olhos iníquos. Aqui ele fala, passando alguém com sexo oposto. Como ele disse que elas estavam com roupas finas, que isto é, transparentes. Aqueles homens olhavam e cobiçavam. Não é o que está dizendo aqui na mensagem? Eles olhavam e passavam aquelas pessoas do sexo oposto cobiçando. Aí estava então com os olhos naturais, com os olhos carnais, com os olhos de quem se afastou da palavra. Era esta visão: sucesso, realização, grandeza, prosperidade. Que coisa linda, o povo evoluiu. Um povo contemporâneo, um povo cheio de novidades. Mas é isto que o profeta subiu e viu? Foi não, ele estava olhando para a cidade com o olho de quem? Com o olho de Deus. E quando ele olhou para a cidade com os olhos de Deus, ele viu esta condição. Que as pessoas possam neste tempo olhar para a realidade da vida com os olhos de Deus, para ver a condição que estamos. A condição das mulheres, a condição dos homens, a condição das famílias, a condição das igrejas, meu Deus. E faltou um profeta? Não, Deus enviou o profeta, Deus mandou o profeta, mas eles não querem, não aceitam, diz que é antiquado, diz que é muito cafona, e diz que é machista, porque não dê às vezes ali as mulheres ali a oportunidade que elas deveriam ter nas igrejas e pregar e tudo mais. Mas, meu Deus, nós observamos quando o profeta Amós subiu a colina e olhou aquela cidade, Samaria, pelos olhos, oh meu Deus, os olhos de Deus. Aí então ele viu que o povo havia se afastado de Deus, que o povo havia se afastado da palavra de Deus. Por isso disse: então vos afastaste de mim. Deus falando na boca de Amós: afastaste de mim. Desta maneira. Aleluia. Vocês entenderam bem esse parágrafo 35? Vamos ao 36. Página 9. E quando esse profeta, vindo do meio de pastores, lá no norte do país, com a palavra do Senhor, como ele olhou para aquela cidade, ele teve que enxugar o suor, suas roupas eram surradas, e provavelmente não tinha dinheiro suficiente para pagar um quarto para si naquela noite. Isso não fazia nenhuma diferença para ele. Já que Deus não me deu recursos, condições, como eu vou fazer esta obra, esta causa? Meu irmão, Deus é provedor. Se Ele te enviou, Ele vai te sustentar. Amós não estava preocupado com um quarto, com uma suíte exclusiva para ele. Aqui fala que naquela noite, quem sabe, ele não tinha dinheiro suficiente para pagar um quarto. Vamos dizer um simples e comum. Mas isso não fazia nenhuma diferença para ele. Quando as coisas chegaram a não fazer diferença para você, quando as coisas não chegarem a fazer diferenças para nós, ou seja, nós não vamos ter empecilho através dessas coisas, e elas não nos impedirá servir a Deus. Tem carro bom? Não tem? Tudo bem. Tem casa bem? Se não tem, tudo bem. Tem roupa bem? Se não tem, tudo bem. Essas coisas não fazem diferença, porque muita gente fala: hoje eu não vou à igreja porque eu não tenho uma roupa nova. Hoje eu não vou à igreja porque eu não tenho um sapato novo. Então essa roupa nova, esse sapato novo, está sendo mais importante para você do que Deus. Não importa. Amós não olhou para isso não fazia diferença para eles. Como Paulo disse, ter como não ter, era a mesma coisa. Possuir como se nada tivesse. Possuindo todas as coisas, mas não se alinhando ou se apegando a elas. Nada te impedir, nada te prender, nada te segurar, mas você ser livre para ir para a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo, não é, irmãos? É isso que aconteceu com Amós. Não fazia diferença para ele. Oh, meu Deus.
Quer dizer, a prioridade dele era a palavra, era Cristo. As demais coisas não faziam diferença. Ter ou não ter, possuir ou não possuir. Isso aqui é um sermão para nós, irmãos. Não é verdade? Vocês concordam? Provavelmente não tinha dinheiro suficiente para pagar um quarto para si naquela noite. Isso não fazia nenhuma diferença para ele. Por quê, irmãos? Porque ele tinha uma mensagem. Você não captou? Às vezes as coisas não fazem nenhuma diferença para você também. Por quê? Porque você tem uma mensagem. Você crê que tem uma mensagem? Nós temos uma mensagem. Bom, ele tinha uma mensagem que estava fazendo o quê? Ele tinha uma mensagem que estava ardendo em seu coração. E precisava entregá-la. Precisava entregar esta mensagem que ardia no peito. Que coisa! Aleluia! Não apenas isso, mas a unção do Espírito Santo que o havia atingido. Aleluia! Onde? Lá na grande metrópole. Lá no centro da cidade. Lá no seminário, então. Oh, meu Deus. Lá no deserto. Lá no deserto. Ele foi atingido pelo Espírito Santo lá no deserto. Tanto quanto João Batista, não é? Lá no deserto. Às vezes você tem que estar no deserto para a palavra te atingir. Para o Espírito Santo te atingir. Porque quando está, como diz, no glamour, no bem-bom, como eles falam, esquece de Deus. Nós não lemos aqui no início que a prosperidade afasta a pessoa de Deus, leva a pessoa ao pecado, mas às vezes o deserto leva a pessoa a refletir. Leva a pessoa a pensar, considerar seus caminhos. E aí automaticamente o Espírito Santo virá e atingirá a pessoa. Oh, que coisa! Irmãos, reservados. Vamos dizer assim, vou sair um pouquinho aqui, vou abrir um parênteses. Reservados. Sempre Deus vai às pessoas que são reservadas a Ele. As pessoas que estão separadas e dedicadas para Ele. Em todas as referências bíblicas, Deus deixou de ir nas metrópoles, nos grandes centros, e sempre foi atingir o seu vaso no deserto. Vasos separados, consagrados, fora, até mesmo, entre aspas, da percepção teológica ou da comunidade ou da sociedade. Você vê como Deus fez? Olha um Davizinho daquele, lá no deserto com as ovelhas. Você vê Micaías separado, não considerado pelos demais, ali Deus o atingiu. Olha Elias, Eliseu, aí você vai vendo então a forma que Deus trabalha. A maneira que Deus trabalha. Ele gosta de pessoas reservadas. Homem que fala demais, mulher que fala demais, essas pessoas dificilmente Deus usa. Deus gosta de pessoas mais reservadas. Vocês estão entendendo? Pessoas que estão ali em um nível de separação, de consagração a Deus, separado às vezes, desculpa a expressão, da muvuca do dia a dia, né, desse corre-corre de tantas coisas. As pessoas não têm tempo mais para Deus. As pessoas não têm tempo mais para orar, não têm tempo mais para jejuar, para consagrar. E o tempo que Deus dá para nós é o que nós damos para Ele. Vocês concordam?
Concordam? Se nós não temos nenhum tempinho, se não temos tempo para Deus, como Ele terá tempo para nós? Então aqui estava este homem lá no deserto, separado desse grande movimento, que o irmão Branham aqui fez aqui um drama e apontou e mostrou para nós, e é real. É a realidade da hora que nós estamos vivendo, em pleno século 21. E o que eles querem fazer? Atualizar tudo, manipular tudo, formatar, dizer, olha, vamos atualizar esta mensagem, vamos atualizar esta Bíblia, vamos atualizar esses crentes, eles são muito antiquados e suas mentes tapadas. É a forma que eles veem, é a forma que eles olham para nós, como mentes tapadas, como pessoas gentinhas, pessoas pequenas, pessoas insignificantes. Mas observa para você ver a forma que Deus agiu com Amós. Olha, dentro desse parágrafo 36, aqui no meio do parágrafo, na parte B, fala que ele estava não no centro da cidade, mas ele estava no deserto. E fala que a unção do Espírito Santo o havia atingido lá no deserto. Glória a Deus. Seguindo aqui. Fechou os olhos, sim, fechou-lhes os olhos para o encanto do mundo. Que coisa, esta mensagem é muito tremenda para esta hora nossa, irmão. Precisamos fechar os nossos olhos para essas coisas que estão encantando tanto, né? São tantos encantos do mundo, mas ele fechou os olhos para estas coisas. Olha, e todo servo ungido de Cristo tem os olhos cegados para as coisas do mundo. Eu vou repetir. E todo servo ungido de Cristo tem os olhos cegados para as coisas do mundo. Quantos concordam com o irmão Branham? É verdade, não é? Você fica com seus olhos vedados, cegados para essas coisas deste mundo. Essas coisas não te chamam a atenção. Essas coisas não te interessam. Aí fica um passarinho mesmo, diferente, né? Fica um patinho feio mesmo no meio das pessoas, no meio da família, da igreja, da sociedade. Por quê? O que as pessoas acham belo, que acham bonito, que encanta, não te interessa. Os eventos do mundo não te interessam. As modas não te interessam. O que o mundo apresenta não te interessa. O que as pessoas acham bonito, você acha feio. Como pode? Não tem como, parece que tem que sair do meio da sociedade, né? Mas é isso aqui, vocês entenderam a expressão do profeta? Eu vou repetir novamente. E todo servo ungido de Cristo tem os olhos cegados para as coisas do mundo. Eles não veem essas coisas. Aleluia. Eles não procuram por elas. Eles têm algo. Oh, aleluia. Você crê que você tem algo? Porque o que eles têm? Cristo está diante deles. Aleluia. Cristo está diante do seu povo. Isso é tudo que vem. Eles não temem nada. Para que temor? Para que ter medo? Por que preocupar? Cristo está diante deles. Uma mensagem deve ser levada às pessoas. E eles não se detêm diante de nada. Ele tinha que pregar o assim diz o Senhor, né? Não se pode arrancar a mensagem deles. Aleluia! Glória a Deus! O irmão Branham parece que sabia o que estaria acontecendo aqui no ano de 2022, 23 e 24 no Brasil. Os ministros arrancando mensagem do povo, arrancando a mensagem do coração das pessoas, fazendo as pessoas descrerem da mensagem, abandonar as mensagens, virar as costas para a mensagem. Mas vocês entenderam aqui o que o profeta falou? Entenderam?
Não se pode arrancar a mensagem deles. Aleluia, a mensagem está viva no coração delas. Foi por revelação, foi por convicção divina que a mensagem veio a eles. Então não se pode arrancar a mensagem deles. Creio que vocês entendem, né? Ah, pastor, mas não é bem esse assunto, eu não quero saber, eu sei que o assunto está vindo para mim agora. Aleluia. Ah, mas ele está falando de Amós e lá em Samaria, falando do povo, eu sei, mas nós estamos vendo aqui o paralelo das mesmas condições das pessoas. Os tempos passam, as gerações também, só muda o endereço. O pecado vai atuando de um para o outro e de uma forma, sabe, incompreensível, que não tem compreensão para descrevê-las. Mas sabe de uma coisa, da mesma forma que esses espíritos sedutores, espíritos errados, vão passando de um para o outro, e as pessoas se vão, e o espírito vai para outras, e as pessoas se vão, como diz o irmão Brano, o diabo toma o seu homem, ou toma a sua mulher, e eles se vão, e aquele espírito passa para outro, e vai indo de geração em geração, mas da mesma forma o Espírito Santo age na vida dos filhos e filhas de Deus. Deus toma o seu homem, Deus toma a sua mulher, e Ele manifesta o Espírito novamente para seguir. Não é uma reencarnação, não é um espiritismo, estamos falando do Espírito Santo na vida do homem e da mulher. Não se pode arrancar a mensagem deles. Aleluia. Deles quem? Deles quem? Daqueles que são revelados, convictos, que estão verdadeiramente posicionados, alinhados com esta palavra, que crê no assim diz o Senhor, que aceita a palavra do Senhor, como ela é. Você não pode arrancar a mensagem dele. Essa mensagem sempre está viva no nosso coração. Não é um livrinho paralelo, não é uma outra Bíblia, não é uma segunda Bíblia. Esta mensagem é a Bíblia revelada para nós, para a hora que nós estamos vivendo. O Espírito Santo veio ao William Branham, o profeta de Deus, e pregou este sermão, e foi impresso, e está aqui nos livrinhos para nós. Mas isso aqui não é uma segunda Bíblia, e nem um livro paralelo. Aqui está a Bíblia Sagrada para nós, revelada para a hora que nós estamos vivendo. O assim diz o Senhor para o povo do tempo do fim. Aleluia. Glória a Deus. Você tem coragem de ir lá, Amós? Aí está. Tem coragem de falar alguma coisa diante desse povo, Amós? Amós, você tem coragem de falar a verdade para esse povo? Amós, você tem coragem de falar a verdade para essas mulheres? Você tem coragem de falar a verdade para esse prefeito, para esse governo, para esse presidente, para esses governantes? Você tem coragem? Você tem coragem de falar a verdade? Você tem coragem de pregar essa mensagem lá dentro do centro da cidade, Amós? Isso é contradição, Amós. Você não será entendido, nem ouvido, nem recebido, Amós. Será chutado, desprezado, caluniado, ferido e morto. Não importa. Eu tenho uma mensagem de Deus para o povo. Eu vou entregar. Pronto. Eu vou entregar. Aí fala, você pode colocá-los na cadeia, na prisão, no que quiser. Eles saem de lá. Esse é o ungido do Senhor. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Então esta é a convicção de Micaías. Vai, fala o que eles falaram, Micaías. Você vai ser recompensado. Você vai sair desse rancho de palha. Você vai sair aqui dessas margens. Você vai estar em um lugar. Vou ter uma refeição decente, roupas brilhantes, roupas bonitas, reconhecido pelo rei. Oh, Micaías, dá bobeira não. Aproveita a oportunidade. Aproveita, fala o que os outros falaram. Eu vou falar o que Deus falou. Eu vou falar o que Deus me mostrou. Eu vou falar o assim diz o Senhor. Doa onde doer, atinge quem atingir. Eu vou falar o que Deus mandar falar. Vocês não creem no profeta Elias, não? Vocês não viram que o profeta Elias profetizou sobre Acabe, não? Já tem uma profecia, já tem uma sentença para este homem. Eu vou cobrir essa sentença. Eu vou tentar encobertar essa sentença de Deus na vida deste homem. Também
Como é o nome aqui atrás? De quem adora? Ídolo. Também idólatra. Obrigado. Também idólatra. Eu não vou. Eu vou continuar lá no meu cantinho, no meu ranchinho, lá no meu deserto, mas com o assim diz o Senhor na minha vida. Amós. Que paralelo temos desses homens de Deus, né? Homens que eu tenho até vergonha de chegar perto deles, meu Deus. Eu me sinto muito pequeno. E você, meu irmão? E você, minha irmã, como se sente? Essas pessoas eram pessoas que tinham uma decisão, que tinham uma postura, que estavam determinadas pelo que é correto, pelo que é verdadeiro. Olha que coisa! Que coisa! E não importava com prisão, não importava com cadeia, não importava com morte, não. Se eles morressem, mas se entregasse o recado, quer dizer, se Deus atingisse, o assim diz o Senhor, que havia mostrado para eles na íntegra, pronto, eles se sentiam homem realizado. Sentiam realizado, quer dizer, havia cumprido aquele propósito de Deus na vida deles. Meus irmãos e irmãs, precisamos saber disso, se estamos cumprindo o propósito de Deus aqui nesse tempo. Através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso agir, do nosso falar, do nosso dia a dia. Compreendido? Vamos ao parágrafo 37. Ele era ungido do Senhor, não importava se era na cadeia ou na prisão onde mandasse ele, mas ele ia dizer o assim diz o Senhor. Na página 9 ainda, no 37, ele olhou para oh meu Deus, decadência espiritual da cidade. Oh, que coisa, será que isso só foi nos dias de Amós, essa decadência espiritual na cidade, a imoralidade e a decadência espiritual da cidade? Sabe o que o Mombrana disse? Eu me pergunto quantos servos do Senhor, cruzando a montanha aqui em cima, olhariam para Fênix. Vocês vêm aqui pelo encanto, ou vêm aqui, ou vêm mesmo aqui pelo encanto, pelo brilho do sol e pelo descanso, e não podemos falar nada sobre isso. Então, como eles estavam, aquela cidade estava, o povo estava. Eu não gosto de entrar nestas coisas e nem devo, mas sabe essa abertura que eles fizeram e nós não acompanhamos jogos e nem nada, mas tem uma tal de Olimpíadas. Veja a abertura como foi isto, por escárnio e blasfêmia, completamente total blasfêmia contra a Santa Ceia do Senhor e contra tudo que há de certo e da palavra de Deus. E alguém, às vezes, ao tentar ali de uma forma oculta de Libras mencionar que Jesus Cristo é o único caminho e a verdade e a vida, foi condenado, foi punido por expressar isto. O mundo jaz no maligno, o mundo está dominado por Satanás. Quem não está vendo isto? Mas aqui está uma mensagem mostrando a minha, a tua, a nossa postura, o nosso posicionamento em Cristo, o nosso posicionamento nessa palavra. Algo tem que acontecer diferente no meio do povo de Deus. Meu Deus, tudo isso é decadência, decadência espiritual. Olha que ponto chegou. Olha as comparações que eles fazem. Tem coragem de abolir, de meter a mão na santidade de Deus. Tem coragem de profanar o sagrado. Que mundo é esse? Que decadência é esta? Que imoralidade é esta? E colocar algo terrível, sujo, podre sobre uma mesa, comparando como pão vivo. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que comparação, que imoralidade, que decadência, que decadência, que decadência. Será que isso só foi nos dias de Amós? Não estamos vendo isso aqui nos nossos dias? Olha o parágrafo 37, olha aqui comigo, por favor. Ele olhou para a decadência espiritual da cidade.
Mas será que é só na cidade? Porque lá atrás nós observamos que os ministros haviam então decidido a não tocar e nem combater o pecado. Então será que é só na cidade? Será que as igrejas, entre aspas, não estão em decadência espiritual também? Será que a imoralidade não tem atingido as igrejas? Será que não temos visto coisas imorais acontecendo na igreja? Ele orou para a decadência espiritual da cidade, vamos dizer a decadência espiritual da igreja, a imoralidade da igreja, porque muitas coisas que estão acontecendo nas igrejas são imorais. E aí? É forte, mas é verdade. É verdade. Amós deparou com essa situação. Será que só Amós? O irmão Branham pregou essa mensagem em 63, quantos anos se passaram, e olha a condição que nós estamos hoje. Olha o Brasil que nós estamos vivendo hoje, vamos dizer o mundo que estamos hoje. Olha o final desta era. E Jesus disse, olha meu irmão, como ele disse em São Mateus 24, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não tem mais amor pela mensagem, pela palavra, esfriou o amor pelas coisas de Deus. Não tem mais prioridade, se tornou, sabe, a coisa de quinta categoria para as pessoas. E aquela prioridade que nós deveríamos ter, em buscar primeiro o reino de Deus e crer que as outras coisas seriam acrescentadas, acabou. As pessoas deixaram segundo, terceiro, quarto, quinto plano as coisas de Deus. Não estão buscando em primeiro lugar as coisas de Deus. Não estão dando prioridade para as coisas de Deus. Aí, por afastar de Deus, aí entra a decadência. Vem decadência espiritual e segue-se de decadência, de imoralidade. E todas estas coisas começam a se manifestar na vida das pessoas. Precisa ou não precisa da boca de um profeta dizer o assim diz o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Terminando, meus irmãos, terminando. Mas está muito gostosa esta mensagem. Voltou aqui no parágrafo 37, eu vou repetir. Ele, profeta, olhou para a decadência espiritual da cidade, a imoralidade, a decadência espiritual da cidade. Eu me pergunto quantos servos do Senhor cruzando a montanha aqui em cima olhariam para Fênix. Vocês vêm aqui pelo encanto, pelo brilho do sol e pelo descanso, e não podemos falar nada sobre isso. 38. Não muito tempo atrás, a última vez que estive aqui, sentado lá na montanha sul, minha esposa sentada ali atrás, eu estava conversando com ela, eu disse, cerca de 300 ou 400 anos atrás, este vale era um lugar lindo, sem dúvida. Quando o rio Salgado passava por aqui, os coiotes e assim por diante, e o florescimento dos cactos, veja como está. Veja como está agora, né? Para a página 10. Tudo se tornou um amontoado de pecado. Ele fez uma comparação de 400 anos, como estavam as campinas, os cactos, o rio, os coiotes passando ali, a natureza. Mas veio então a tecnologia. E o que fez? Página 10, dentro do parágrafo 38, tudo se tornou um amontoado de pecado. E ela, a esposa dele, indagou bem. Então, o que te traz aqui? Eu respondi. Eis o que me traz aqui. Apesar da escuridão e do pecado que há na cidade, algumas testemunhas do Senhor, imagens vivas de Cristo ali. É o que me traz aqui, em outras palavras. Vim para me colocar ao lado delas para fazer brilhar a luz do Evangelho. Aleluia. Alguns desses irmãozinhos, anciãos, ali na esquina de alguma rua, trabalharam duro e suaram, clamaram e oraram. Oraram com uma mensagem em seus corações.
Eu vim para lhes oferecer a minha contribuição para fazer brilhar a luz do Evangelho puro de Jesus Cristo na grande área metropolitana desta cidade de Phoenix. Aleluia! Este é o objetivo de um profeta enviado. Um objetivo de um homem de Deus enviado a um lugar. Aleluia! Foi para isto. Mesmo que se tornou um amontoado de pecado, mas há umas florzinhas, há umas pedrinhas preciosas, há ali umas pedrinhas, umas pepitas que precisam da luz do Evangelho para fazê-las brilhar. O sol da justiça vai bater nesta pedra. Se ela é um diamante, ela vai brilhar. Não tem como negar o verdadeiro brilho de um verdadeiro diamante quando o sol reluz bate sobre ele. Aleluia! Glória a Deus! Aqui no 39, página 10. Mas poderia muito bem ser um lugar maravilhoso se o homem aproveitasse, veja bem, o equilíbrio do profeta aqui, para não dizer que está pregando contra a evolução, né, de tudo, as coisas se tornarem evoluídas e prósperas, né? Não pensa, não, é um espírito mesmo de pobreza. Mas olha aqui. Veja bem, mas poderia muito bem ser um lugar maravilhoso se o homem aproveitasse as conquistas que foi capaz de alcançar, construindo belas casas como as da montanha Chemicplex, sei lá o nome, montanha Cavalier. Ele disse, quando passei por lá há 35 anos, aquilo era um deserto. Lá conduzíamos burros montados em cavalos, e aqui na montanha sul, correndo atrás de burros e cavalos. 40. E agora tornou-se uma grande área metropolitana desta grande e fabulosa cidade. Sua população aumentou em dezenas de milhares e milhares de vezes. Ela se expandiu de tal forma que hoje a própria decadência das cidades a levou ao caos. Que coisa! A poluição está chegando. Sua umidade é tão ruim quanto a de Jeffersonville, Indiana, no Vale de Ohio. É sempre o homem que polui o mundo. Que coisa, hein? Quando os índios a ocupavam, era um lugar lindo. Mas quando o homem branco chegou, ele trouxe seus pecados, bebidas alcoólicas e imoralidade. E ele contaminou a terra a tal ponto que se tornou quase uma fossa. Que coisa horrível de se ver! Deus irá varrê-la da face da terra um dia destes. E ele está escolhendo um povo em justiça que reinará sobre a terra, enquanto ele reina como rei. Ele está agora tomando o seu povo para o seu nome, aleluia. Um povo para o seu reino. Aleluia. Glória a Deus. 41, pois bem, será que esse grupo esperto, inteligente, intelectual de Israel, seu grande, poderoso e intelectual presidente, o rei Jeroboão, que era um homem hábil, será que eles ouviriam esse pequeno e desconhecido profeta? Será que com essa grande mensagem que estava ardendo em seu coração, ele seria capaz de andar pelas ruas e as pessoas, as mulheres voltariam a se vestir bem, os homens deixariam os bares e os lugares de pecado e se voltariam para Deus com a pregação desse homenzinho? Desse homenzinho desconhecido? Essa foi uma pergunta que pode ter surgido em sua mente, ou na minha, quando vejo ali, com sua carequinha brilhando ao sol. Sua barba grisalha descia sobre o casaco, olhando para baixo,
contemplando aquela cidade com seus olhos estreitados, seu coração batendo forte. Que coisa! E no 42 da página 11, ainda assim, ali ele viu o reino de Deus que deveria ser estabelecido ali, todo tomado pelo pecado. E com uma repreensão de Deus, que repreendia desde o rei até o mendigo da rua, cada sacerdote, pregador, rei, potentado, monarca, o que quer que fosse, ele tinha a maldição de Deus para lançar sobre eles. Por quê, irmãos? Porque eles, você acha que eles o receberiam? Oh, será que eles entenderiam isso? As pessoas, quando recebem palavras, profecias que vão lhe satisfazerem, são bem-vindas. Oh, como é bom, este é um homem de Deus. Mas quando são duras, novas, palavras fortes, repreensão ou maldição, mostrando o erro, mostrando o pecado, a abominação, a tendência das pessoas é refutar. A tendência das pessoas é não aceitar, como aqui estava o irmão Brana trazendo para a nossa memória uma reflexão. Diante do que Deus deu, do que Deus falou, o coração do seu profeta ardendo, levar aos homens, aos reis, aos ministros, aos pastores, às igrejas, às mulheres, a todos, mostrando a condição do lugar, a condição da cidade. Mas eles aceitariam? Eles receberiam? O que você acha? Vamos ficar com isso. Vamos terminar aqui com essa pergunta do irmão Brana. Você acha que eles o receberiam? Vocês acham que eles acreditariam em Amós? Receberiam Amós? Concordariam com Amós, o profeta do Senhor? Que eles acreditariam que isto verdadeiramente era a palavra de Deus e o assim diz o Senhor para aquele povo? O irmão Brana está perguntando, você acha que eles os receberiam? Será que eles entenderiam isso? Então, que Deus te abençoe, que Deus possa completar mais ainda a bênção deste estudo nos nossos corações, que possa ter servido de ajuda, de bênção para nós hoje, nesta manhã. Te convido a ficar de pé e vamos encerrar esta parte, 11 horas agora. Voltaremos para casa, seguiremos com a mensagem na mão. Leia ela. Vale a pena ler, não vale? O que você acha? Vale a pena continuar estudando, né? Vamos continuar com elas no púlpito, pregando, e você lendo, grifando. Pode recapitular, às vezes a minha leitura não é suficiente boa para levar, às vezes, uma verdadeira compreensão. Eu procurei fazer o melhor. Me perdoe, às vezes, pelos embaraços e, às vezes, pelo atropelamento de pontos e vírgulas. Isso acontece, né? Mas eu quero dizer que esta mensagem, você deve, às vezes, recapitular, até mesmo o que nós estudamos nesta manhã. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, eu amo esta mensagem de todo o meu coração. Eu agradeço a Deus por esta mensagem, irmãos. Eu agradeço a Deus por ter enviado o seu profeta para esta hora que nós estamos vivendo. Graças a Deus que ainda tem palavras como esta que podem ser pregadas para um povo que crê, que recebe, que aceita e que obedece. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. O Senhor é o mesmo. E nós ficamos maravilhados com a forma, com a abordagem, a maneira que o Senhor usou este simples pastor pequeno ao conhecimento natural, mas tão grande aos teus olhos. E corajoso, ó Pai, a profetizar diante do Senhor estas palavras a Samaria. O Senhor enviou esse profeta também com esta humildade tão tremenda e trouxe para nós este recado para a hora que nós estamos vivendo. As coisas estão assim.
As coisas estão tão delicadas, Senhor, e tudo isso que foi falado nessa mensagem sobre a decadência, há uma decadência, Senhor, espiritual, e há uma imoralidade que tem tomado conta de uma forma terrível, Senhor, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas. Aqui tem homens e mulheres que estão, ó Pai, dispostos a obedecer a Tua palavra, que têm renunciado ao mundo, que, como foi falado nessa mensagem, estão com os olhos cegados, vedados para as coisas deste mundo, as ofertas deste mundo. Continue capacitando os Teus homens, as Tuas mulheres nesta hora, que, ó Pai, têm permanecido diante de Ti, têm lutado pelo menos para permanecer. Ajude a cada um, Senhor, a estar certo de Ti, certo da Tua palavra, convicto, Senhor Deus, do que o Senhor tem feito para nós. E guarda as nossas crianças, meu Deus. Guarda, Senhor Jesus. Guarda as nossas crianças que estão entrando agora para uma geração terrível, poluída e contaminada. Tenha misericórdia, Senhor, pequenos bebês de braços, outros que engatinham, outros que andam, e outros que já para indo às escolas. Oh, meu Deus, que terrível! Para chegar ali e ser torcido e tirado tudo que é, Pai, conduzido de uma forma leal e pura pelos pais cristãos, os ensinamentos devidos e, ó Pai, corretos pela Tua palavra, e o mundo conturbado e perverso. E nós observamos, Senhor Deus, o oportunismo do inimigo, ó Pai, de Satanás, para estar jogando, infiltrando as suas sutilezas no meio das pessoas, através das leis e aproveitando leis e poderes para assim introduzirem. Mas nós cremos unicamente na força da Tua glória e do Teu poder. Sobre o Teu povo, nós estamos debaixo do Teu sangue, e o sangue do Senhor Jesus Cristo é que nos livra e nos protege. Sela a bênção desta escola em nossos corações. Prepara-nos hoje à noite para uma santa ceia. Prepara-nos hoje à noite para um memorial. Que possamos ser aptos, dignos, ó Pai, de estar diante deste sacrifício. Traga os Teus filhos e filhas, ó Pai, desincutidos, ó Pai, e desembaraçados deste mundo. Ó Pai, que nós pedimos que o Senhor venha desembaraçar as pessoas, ó Deus, que estão embaraçadas, alinhadas, emaranhadas. Senhor, tenha misericórdia e ajuda-nos a posicionar conforme a Tua perfeita vontade. Assim oramos, assim pedimos, assim agradecemos e engrandecemos o Teu maravilhoso nome. Este é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ah, mas faz. Ele não quer isso, né? Assentai-vos, orem em espírito. Voltaremos às 18 horas com os jovens. Voltaremos para o louvor e santa ceia. Deus abençoe todos vocês. Deus recompense vocês por esforçarem, por virem. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. As crianças permanecem aqui no santuário. É um aviso para as crianças que vai ter um ensaio para o hino que será cantado hoje à noite, não é isso? Hoje à noite vão apresentar um hino e vão ficar aqui para este ensaio agora.